Boa tarde a todos. Convido os vereadores presentes para nós iniciarmos a 15ª reunião da SEI da BBC. Já foi o Brasil, gente. Vamos trabalhar. Às 14h45 do dia 2 de julho de 2018, no auditório do vereador José Nantalabado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, com a presença dos vereadores Bugalu, Rita Leme e Cláudio Moreno, e inicialmente a ausência do vereador Cide Guedes, que justificou que hoje, devido a uma situação de saúde, não vai poder comparecer à SEI. Por enquanto, a ausência temporária do vereador João Carlos Carvalho. Declaro abertos os trabalhos da 15ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, a SEI, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultante das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013. Tem a lista dos presentes aí, por favor? Quero registrar a presença do responsável pelo jurídico da casa, que nos acompanha, doutor Renato, o Fernando aí da área de imprensa, nossa assessoria, e o senhor Luiz Carlos da Silva Leme, que tem acompanhado os nossos trabalhos. Muito obrigado pela presença. Vamos à pauta da presente reunião. Atendendo à deliberação havida em reunião anterior, foi convocada para prestar depoimento perante essa Comissão Especial de Inquérito a senhora Maria Gorete Pinaf Egger, ex-funcionária da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a BBC. A gente tem como praxe, tem um termo de compromisso que eu leio, a senhora, eu assino e sigo da senhora assina, é o termo de compromisso de praxe. Termo de compromisso, aos 2 dias do mês de julho do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situado na Praça Alves Sabicheri 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, vereador Cláudio Moreno, Antônio Bugalu e Rita Leme, membros, ausentes os vereadores Cine Guedes, relator, e João Carlos Carvalho, membro, compareceu para prestar depoimento a senhora Maria Gorete Pinaf Egger, RG 13107-508, SSP/SP, com 57 anos de idade, casada, residente na estrada Pedra Rica, quilômetro 2,5, bairro Canedos, no município de Piracaia, estado de São Paulo, de profissão psicóloga, a qual declara, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso, do que, para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pela compromissada. Bragança Paulista, 2 de julho de 2018. Registro a presença do vereador João Carlos Carvalho. Por favor, Maria Gorete.
Gorete, comunicamos que o seu depoimento será degravado por essa comissão especial de inquérito e irá constar dos autos. Antes, eu quero agradecer a sua presença e, inclusive, nós comunicamos que, devido à data especial de hoje, seria um pouco mais tarde, você não se opôs, muito obrigado pela presença. E, antes de passar a palavra aos colegas vereadores, membros da SEI, eu gostaria que a senhora iniciasse nos contando qual era a sua função específica na ABBC, o que a senhora fazia na ABBC, por gentileza. Bom, bom dia, boa tarde, né, a todos. Eu fui contratada pela ABC em fevereiro de 2015 e a minha função específica lá o cargo era superintendente de projetos. E a minha função era coordenar, gerenciar toda a assistência do projeto de Bragança. Então, todo o serviço realizado, né, a prestação de serviços aos usuários nas 29 unidades de saúde básicas, na UPA e no SAMU, passavam todos sob a minha coordenação, a minha supervisão. Então, você era superintendente de projetos, isso da atenção básica? Dos dois projetos de Bragança. Dos dois projetos, tanto urgência e emergência como atenção básica. E como superintendente, você coordenava o trabalho? Coordenava o trabalho assistencial. Qual o período mesmo? De fevereiro de 2015 até o final do contrato. Ok. A palavra está aberta para perguntas dos nossos colegas vereadores, integrantes da Comissão Especial de Inquérito. Boa tarde, Gorete. Gorete, uma das perguntas que a gente tem sempre feito na SEI é a respeito, assim, se você tinha conhecimento de alguns serviços que eram feitos pela BBC e que não tinham contrato. Bom, o contrato ele inicia em setembro de 2013, novembro. né? Novembro. Começou de 2013. Em novembro de 2013, isso. Eu fui para lá em fevereiro de 2015. E uma das primeiras coisas que eles me colocaram era assim, ficasse muito atenta na assistência ao que estava no contrato. Porque eles vinham executando ações que não estavam previstas no contrato. Tá? Então, uma das minhas funções coordenando a assistência era para não extrapolar a regra do contrato. O plano operativo que continha dentro do contrato. Tá? Assim, o que se ouvia é que tinha coisa assim, tinha unidades de saúde reformadas, né? Inclusive a medicação, quando eu entrei lá, era um absurdo, né? Aí nós colocamos uma planilha de medicamentos que seriam disponibilizados pela OEBC com o teto financeiro para esses medicamentos mensais, porque não tinha. Tá? Se pedia, se comprava. Tá? Quando ia contratar os médicos, você que coordena, a partir do momento que você entrou, quando ia fazer a contratação dos médicos que prestavam serviços, era você que coordenava esse trabalho ou não? Não, eu solicitava a contratação. Você solicitava? Solicitava. Na saída de algum médico, imediatamente a gente solicitava para repor o profissional. E você tinha conhecimento de que a BBC estava atrasando ou parcelando pagamentos dos médicos, não? Parcelando, não. No final do contrato, atrasava um pouco. Tá? Eles eram PJ, tá? Houve processo seletivo, mas não haviam concursado, não haviam candidatos, então acabava entrando por PJ. Então, eu sabia que tinha algumas reclamações de alguns atrasos, que eu não sei se está referente ao atraso do pagamento pela prefeitura também, isso eu não sei te dizer. Você fala do repasse feito da prefeitura. Porque a gente ouviu falar bastante aquela questão que as terceirizadas, a própria BBC, ela recolhia os impostos e ela não fazia o pagamento. E eu queria saber de você especificamente se em 2016 o FGTS de alguns funcionários não foi depositado. 2016, não sei te dizer, porque, como eu te coloquei, eu era da assistência, né? A parte. Mas o médico não chegava para você e falava: olha, eu vi aqui no meu Olerite, só pagaram o meu dinheiro e aqui não está depositado. Não, o médico era PJ. O médico era PJ, ele atrasava, e outros funcionários. O pagamento, né? Pode até ter acontecido, mas não estava da minha alçada, não sei te dizer se houve atraso. Tá? Eu ouvi algumas vezes as pessoas reclamarem que não estavam sendo depositados.
Tá? Mas eu ouvi também muito corre-corre da BBC para acertar toda essa papelada, todos esses E eles acertos. diziam, porque não foi pago, esses impostos aí não foram pagos por quê? O pessoal está reclamando que não está recebendo, não foi pago direitos. E eles te davam alguma justificativa? Era sempre a fala da dificuldade do repasse, que o valor estava insuficiente, que tinha contas a... Você participava regularmente daquelas reuniões de prestação de contas? Eu era integrante da comissão. Mas você participava das reuniões Mensalmente regularmente? a prefeitura convocava, a Secretaria de Saúde convocava. Tá, eu vinha como representante da BBC, né, e era eu que discutia toda a parte do relatório técnico. Especificamente O técnico. o técnico. O técnico. Exemplifica para a gente. Eu tinha, dentro do contrato, você vai encontrar o plano operativo. Sim. Tá? Que tem lá os valores do contrato e tem uma série de indicadores quanti e qualitativos. Então, a quantidade de produção, então, na atenção básica, quantas consultas médicas, quantas consultas de enfermagem, quantos procedimentos de enfermagem, procedimento odontológico, quantas visitas domiciliares, então, tudo isso tinha um parâmetro que a gente precisava atingir. Né? E, fora isso, tinha o padrão de qualidade, tá? Que foi criado, e que também a gente respondia unidade por unidade. Então, quantidade de consultas de pré-natal, quantidade de vacinação, reuniões regulares das equipes. E aí tinha mais de quase 30 itens, quase 30 indicadores que avaliavam a qualidade do serviço que a gente mensalmente apresentava, tanto na atenção básica, como na UPA, como no SAMU. Em algum momento dessa sua participação, houve alguma cobrança para meta que não tinha sido atendida por parte da Prefeitura de Bragança? Da Prefeitura de Bragança ou por parte da BBC? Porque a Não. gente é que prestava. Você ia prestar conta lá. Isso. A Secretaria de Saúde tinha o pessoal que participava das reuniões lá, e eles faziam Certo. uma cobrança para vocês. No caso, você teria que ir lá explicar por que não atingiu a meta, certo? Tem. Normalmente, a maioria dos indicadores, tanto que a gente tinha uma taxa variável, de parcela variável, né? Normalmente, a gente atingia as metas. Tá? Tinha uma ou outra coisa que não se atingia, tá? Mas a grande maioria das metas eram atingidas. Tá? No ano de 17, no ano passado, né, foi difícil o atendimento das vacinações. Tá? Houve aquela questão da febre amarela na cidade, então todas as unidades vacinando muito febre amarela, então as demais vacinas teve aí uma dificuldade da gente conseguir alcançar as metas, mas no geral não. Na parte técnica foram atingidas. João Carlos Bugalu, palavra aberta aos senhores. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Eu não consegui entender essa sua função. Gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente a abrangência dessa superintendência de projetos sociais. Com o que a senhora trabalhava? A senhora aprovava projetos, a senhora delegava funções, dava ordem de serviço, expedia ordens administrativas. O que é essa superintendência de projetos dentro do contrato, no caso, da empresa que ora Se você contratada? avaliar, nós tínhamos 2 contratos. Um específico de atenção básica, que incluía as 29 unidades de saúde. Tá? E quando você pensa em atenção básica, serviço básico de saúde, ela tem um pool de serviços dentro da unidade, né, que vai desde uma vacina até a consulta médica, até um curativo, um eletrocardiograma, um serviço de odonto e por aí vai. Tá? Então, eu era responsável, junto à equipe de cada unidade, de acompanhar o andamento desses serviços. Eu rodava muito as unidades de saúde A avaliando. senhora fiscalizava os serviços em execução, é isso? Não é só fiscalização, porque você, quando fiscalização, você vai e cobra o serviço, né? Não. Tinha toda uma parte, Fiscalização. tem toda uma parte também de capacitar as equipes, né? De, olha, vamos ver como é que está acontecendo isso, como é que se alcança esse indicador, como é que estão as tuas reuniões, como é que está o acolhimento da população na tua unidade, tá?
Está atingindo o tempo de espera dos pacientes para a primeira consulta? Está satisfatório? Não está? Como é que está isso? Então, o dia a dia de cada unidade, a gente estava junto. Tá? E aí, isso na atenção básica. E aí a gente fazia o consolidado dessa produção, tá? Para poder apresentar esses dados na secretaria. Idem na UPA. A UPA também tinha uma série de indicadores, tanto quantitativos, de quantidade de atendimentos, como de qualidade do serviço lá dentro. Então, o paciente entrou, quanto tempo ele ficou esperando para ser atendido? Né? Não pode esperar mais do que... Tá? Então, tem tudo isso. Né? Quantos dos pacientes, dos 10, 12 mil atendimentos que teve no mês, quantos foram encaminhados para um serviço de maior complexidade? Tá? Um serviço que tenha mais suporte técnico. Tá? Foi 10%? Foi. Então, tudo isso era avaliado e era trabalhado. Idem SAMU. Né? O SAMU de Bragança, ele tem o SAMU municipal e tem o SAMU regional. Então, tinha um coordenador lá dentro, da mesma forma que tinha na UPA, mas, periodicamente, eu estava dentro do SAMU, conversando com o gerente de lá, como é que estava esse serviço. Estava adequado, não estava? Como é que estavam as condições do atendimento? Né? Quanto tempo o paciente estava esperando para a viatura chegar na casa? Então, toda essa área que a gente chama assistencial, era eu que respondia pela BBC. Ficou mais claro? Muito bom, melhorou. Melhorou, então. Galu? Não tenho muita pergunta a fazer, não. Gorete, quando faltava, por exemplo, você chegava numa unidade que os funcionários reclamaram que faltou o medicamento ali, cabia você fazer a solicitação para a compra desse medicamento? Se era um medicamento de competência da BBC, sim. Nem todo medicamento era competência da BBC. Certo. Mas se era, tinha que ver por que estava faltando. Nesse período que você ficou à frente lá, chegou ao seu conhecimento o pedido para compra de medicamentos de alto custo? Porque o alto custo não era de competência da BBC. O alto custo não era de competência da BBC. Né? Por isso que eu insisti na renovação do contrato de 2015, para que saísse a tabela da BBC. O que era competência nossa, o que não era. Porque a farmácia da atenção básica, ela atende a população em geral. Ela não atende só a atenção básica. Então, vem a receita do ambulatório de especialidades, vem a receita do paciente que saiu de internação, seja da Santa Casa, seja da Unicamp, seja da USP. Tá? Vem o morador da cidade, que ele não utiliza o atendimento assistencial, mas ele vem buscar o medicamento. Né? Então, o que era a competência da atenção básica, a gente tentava não deixar faltar. Mas, no geral, vinha da população em geral. Mas, assim, da prefeitura, houve algum pedido diretamente a você? Olha, está faltando esse medicamento de alto custo, a gente não recebeu o repasse do Estado, a gente quer que a BBC compre, e você, numa reunião interna, chegou a ter essa informação e pedir que comprasse? Depois que eu cheguei, eu fui cortando isso. Antes de eu chegar lá, tinha isso. Eu tive muita informação que tinha compras de medicamentos de alto custo, sim. E você cortou porque não tinha a ver no contrato? Porque não tem no contrato. Você não pode cumprir além do que está no contrato. Certo. Você tinha contato com o Edson no seu trabalho lá? Qual era o papel real do Edson que esteve à frente de uma terceirizada, fazia parte do conselho da BBC? Qual era a função dele específica? Eu vi muito pouco o Edson lá dentro. Tá? O meu contato direto era ou com o Amando ou com a Yolanda. Tá? Então, assim, falar de trabalho com o Edson, eu não posso dizer que eu falei. Né? Como a minha área era muito específica, é muito técnica, né? Não era não era caso de discussão com ele. Você era superintendente de projetos. Uma das obrigações da empresa do Edson era observar se esse projeto estava sendo desenvolvido conforme o contrato assinado. Exato. E a senhora não tinha contato com ele? Não, eu tinha com a equipe que avaliava os relatórios antes do envio aqui para a Secretaria de Saúde. E o pessoal da terceirizada, que inicialmente era chamada de El Shaddai, depois ficou só EJ. O contrato dela é específico com a prefeitura e eles tinham que coordenar se esse projeto estava realmente sendo cumprido. Se a parte de qualidade estava sendo cumprida. A equipe da EJ, a senhora teve alguma reunião com eles? Tinha, todo mês.
A senhora pode citar alguém, exceto o Edson, que Eu participou? conversava muito com o Francisco, que era o responsável pelos relatórios. O Francisco era ligado à IJ? Eu entendo que sim. Qual o nome? Era a do- pessoa. Não Você lembra o nome completo dele? Não entendo, não tenho o nome inteiro dele. Não. Eu tenho o Francisco. Então, vou repetir. Com o Edson, a senhora teve pouco contato, é isso? Poucas vezes eu vi. Ele não era uma pessoa frequente aqui na BBC. Mas a senhora conhecia ele? Claro que eu conhecia ele. A senhora tem conhecimento que ele recebia um salário mensal da OS? Não, isso também não é da minha. Não. Eu não tinha acesso a isso. Não Certo. tenho, desconheço isso. Sim, pois não. O vereador João Carlos está com a palavra. Senhor presidente, Dona Maria, né? Maria A Gorete. senhora tinha conhecimento ou chegou a fazer essa fiscalização, esse acompanhamento que a senhora discorreu, descreveu para nós aqui, sobre um serviço que era prestado pela ABBC, denominado Leva e Traz, que transportava a população que quisesse ir até a unidade de pronto atendimento, por exemplo, da Vila Davi? Sim, eu ouvi muito falar disso lá dentro. Então, a senhora No chegou começo. a fiscalizar, fazer levantamento de Não, dados? porque ele não estava no projeto. Ele não estava no contrato. É o serviço, sim. Então, a senhora nunca não tava na fez minha fase. Não, esse isso não. acompanhamento, no caso? Eu sei que ele existiu, eu ouvi falar. Tá. Né? Às vezes eu ia no começo, quando eu fui contratada por eles, eu ia na UPA, eu via o serviço chegando, tá? Mas não estava no contrato. Então, aí não passava pela minha alçada. A senhora nunca fiscalizou, então? Não, isso não. Obrigado. Será que teria mais algum serviço assim que a senhora pudesse ter percebido que não estava no contrato? Algum outro além do serviço? Olha, tem aquilo que já foi Leve e Traz? citado dos medicamentos, eu ouvi do Leve e Traz, eu ouvi de várias reformas em algumas unidades de saúde, que não era para não constava do estava no contrato. contrato. Tá, isso eu ouvi. Tá? Justamente esse é um ponto bem controverso, porque pela a legislação vigente, quem fazia essa fiscalização e percebeu que o leve e trás não estava no contrato e que o medicamento de alto custo também não cabia a BBC comprar, o pessoal da fiscalização tinha a obrigação de comunicar à Câmara Municipal que isso estava sendo feito e não estava no contrato. A senhora disse que a senhora fazia parte da comissão de fiscalização, é isso? A partir de 2015. Representava a BBC. BBC. Evidentemente, não seria a senhora que ia dizer que a senhora apontava internamente alguma situação, certo? Internamente, a senhora apontou alguma vez que esses serviços não estavam no contrato? Leva e traz e compra de medicamento de alto custo. Foi muito claro quando eu fui contratada lá no começo, que era para me ater ao contrato. Né? Então, eu fui uma das pessoas que discutiu muito essa... Não podia reformar, não podia ter medicamento além do previsto, porque saiu fora do contrato, não tem a rubrica necessária, vai faltar em algum lugar. Tá? Então, assim, lá dentro foi um dos motivos que eu fui contratada foi para esse, para cumprir. Eu lembro muito bem da fala da minha entrevista, se ater ao contrato. E, antes da senhora, quem fazia a função que a senhora fez naquela época, depois de 2015? Antes de 2015? Quando a senhora foi entrar, pelo que eu estou entendendo, a senhora foi meio que levada para resolver esse problema aí, né? Para tentar entender um pouco essa questão de melhorar a assistência, né? Tá? Agora, quem estava antes, tinham várias pessoas lá dentro. Uma específica que a senhora lembra. Eu conversava, quando eu fui para lá, com uma enfermeira, tá? Que cuidava da atenção básica, né? Que hoje é falecida, inclusive. Tá? Lembra o nome dela? Patrícia. Patrícia. É. A Yolanda não fazia nada? A Yolanda fazia parte. A Yolanda era diretora lá, diretora operacional. Foi. A senhora ainda trabalha para a BBC em outro projeto? Não, quando encerrou o projeto aqui, eu sou da região, né?
Sim, a senhora mora em Então, Piracaia. Eu moro em Piracaia. Então, eu fiquei por aqui, eu fui desligada. Foi desligada Foi. e não prestou serviço em nenhuma outra cidade para a entidade? Não. Não. Durante esse seu trabalho de superintendente de projeto, no caso do SAMU, a senhora observou alguma compra de equipamentos que não coubesse a OS? No meu período lá, nós pegamos compra em si, não. Teve reforma do serviço, do prédio, que estava ruim, né? Então acabou reformando alguma coisa. Agora, compra de equipamento que eu me lembre, o que a gente brigava era até com a prefeitura, que estava na hora de renovar a frota. Né? O SAMU veio para cá em 2012, a frota já estava bem sucateada. Então, a gente reclamava muito da condição dos veículos. Agora, uma compra específica no SAMU, que eu me lembre, não. Se foi alguma coisa pequena. É muito importante a senhora tentar se lembrar. Eu vou repetir a pergunta, porque nós temos documentos que comprovam que da BBC com a SAEJ, que tinha o Edson como responsável, no decorrer do contrato, o repasse para eles é muito grande. Chega a passar de 6 milhões de reais. Então, eu gostaria que a senhora tentasse se lembrar como era o seu contato com a equipe que estava prestando um serviço para a BBC, justamente para saber se o serviço da senhora estava sendo bem feito. Como que era o contato dessa equipe? Se a senhora lembra de mais algum nome dessa equipe que tratava com a senhora, olha, viu, temos que ver aqui se no SAMU está atendendo realmente, porque a nossa empresa precisa apresentar relatório lá, se o contrato está realmente dentro da meta. Tente se lembrar, a senhora lembra de alguém? Olha, o cabeça da equipe era o Francisco, que discutia comigo os relatórios, mas ele tinha uma equipe dele, que agora não tinha algumas pessoas que eu não lembro o nome. Tá? Só lembra do Francisco? Que diretamente eu conversava era com ele. Tá? Porque eu fazia o consolidado de todos os serviços e passava, né, para ele elaborar, avaliar. Em algum momento, a senhora foi chamada em reunião na prefeitura para explicar algum dado da meta que não estava sendo cumprida, fora a reunião de fiscalização que a senhora participava como representante da BBC? Não, era uma reunião mensal. Era mensal? Era mensal, então todo mês a gente estava lá prestando contas. Uhum. Qual foi o item mais complicado de cumprir a meta que a senhora falou, nesse período que a senhora estava à frente? Em 2017 foi vacinação. Em função da febre amarela. Esse ano está o mesmo problema, o pessoal está... o da gripe agora, que o pessoal não está levando a criançada para vacinar. Para vacinar. Não, está no país, né? Eu tenho acompanhado, está no país essa queda da vacinação. Em 2015 e 2016, esses itens não tiveram dificuldade? Tinha muita discussão em cima do atendimento de odonto, a primeira consulta odontológica também, que era um item que era difícil de alcançar. A população marca a primeira consulta e não vai. E esse era um indicador forte. Eu me lembro que, não sei se foi em 2015 ou 2016, houve aquele momento que houve a transição dos dentistas. Lembra que... Lembro. Explica para a gente como que era e mudou para a CLT, não é isso? Deixa eu ver se eu me lembro, faz tempo, né? Eles eram PJ, acho que eles eram PJ, houve um processo seletivo. Isso. Tá? E eles passaram para a CLT. CLT, não foi? Foi. E você sabe o motivo disso? Se eu não me engano, foi uma questão uma exigência da própria prefeitura. E, se eu não me engano, teve a ver com a justiça. Se eu não me engano, foi uma colocação da promotoria. Questão da não repasse de direitos trabalhistas, né? Não sei te dizer. Eu sei que o que eu estou me lembrando foi uma questão da promotoria em cima da prefeitura. E pediram a tua opinião, nesse caso era necessário você opinar sobre se passa mesmo para CLT, se fica PJ? Não. Não era a minha opinião. Eu gostaria de fazer mais uma colocação. Pois não. Você terminou? Não, pode continuar. Maria Gorete Pinaf Egger está sendo ouvida aqui na nossa comissão. Dona Maria, depois que a senhora desempenhava as agendas
em unidades básicas, em UPA, em SAMU, e, como a senhora mesmo diz, que a sua participação era diária em alguma situação Sim. da prática do contrato, né? A senhora fazia relatórios, assinava, ou a senhora era quem atestava a eficiência ou a ineficiência de determinadas situações que a senhora se deparava? Era a senhora que dava a assinatura final para ir para o próximo órgão, no caso, a prefeitura? Não, é aquilo que eu expliquei. Mensalmente vinham os relatórios técnicos de tudo o que era feito. A eficiência ou a ineficiência, quem dava era a Secretaria de Saúde. Tá? Agora, nós tínhamos todo um trabalho de educação em saúde com as nossas equipes, que, na medida que a gente não atingisse, ou estava uma meta ruim, a gente ir com a equipe e conversar. Sentar com a enfermeira, sentar com a equipe que está lá, o que está acontecendo, vamos melhorar esse indicador, o que está faltando, o que precisa melhorar, o que precisa treinar. Tá? Isso em loco, unidade por unidade. Tá? E, mensalmente, nós tínhamos também, que era um indicador de qualidade, as reuniões com todas as equipes de saúde. Vinha a enfermeira de todas as unidades e, mensalmente, a gente tinha uma reunião para discutir a questão técnica. Né? Como é que se cuida do diabético, como é que se cuida do hipertenso, como é que a gente vai buscar essa criança que não está tomando vacina. Reuniões de trabalho para isso? Reuniões de trabalho. Isso tudo constava dos seus relatórios que eram remetidos para a Que era prefeitura, remetido para cá, para a Secretaria de Saúde. A parte de finanças, a senhora tinha acesso a dados de finanças? Não era minha competência financeira. Era técnica no atendimento. Técnica assistencial. Tá, ok. Qual foi a sua participação na decisão de fechar as farmácias e abrir aqueles polos? Nenhuma. Nenhuma? Porque... Eu sou sanitarista de formação. Sim, mas, por exemplo, como a senhora fazia a superintendência do projeto, um dos itens que cabia à BBC era a compra de medicamentos, Correto. exceto os de alto custo. E quando, por exemplo, o posto de saúde da Água Comprida, do Enedina ou lá do Biriçá, faltou medicamento. Como essa era uma obrigação da BBC, a senhora ia acabar sendo acionada. Sim. Olha, Gorete, está faltando medicamento aqui e tal. Isso. Ok. E aí chegou um momento que a administração, junto com a BBC, resolveu fechar as farmácias. Correto. E abrir polos. Isso. E o contrato permitia isso normalmente? O contrato não falava em quantidade de farmácias, o contrato rezava o número de farmacêuticos. Tá? E tinha uma cobrança do Conselho de Farmácia para que cada unidade tivesse o seu farmacêutico em período integral lá dentro. E aí foi uma questão muito mais da Secretaria de se formar os polos do que da BBC. Tá? A gente acatou a ordem que veio. No período que a senhora estava lá, chegou um momento que havia uma cobrança muito grande e, pelo que a gente observava de fora, a BBC não estava... ela estava fazendo esse trabalho na compra dos medicamentos e sempre insistiu no ponto de que os exames não tinham a ver com vocês, era isso? Ou vocês, os exames que eram encaminhados pelos postos de saúde era obrigação de vocês? Não era, né? Não, explica para a gente isso, é um ponto que eu sempre fiquei na dúvida. Quando você pensa num eletrocardiograma, isso é competência da atenção básica. Certo. Aí você sai da visão de a BBC e secretaria, e você vai para o SUS. O SUS tem delimitado o que é atenção básica, o que é média complexidade, o que é alta complexidade. Então, quando você pensa no exame de urina, quando você pensa no exame laboratorial de análises clínicas, né, quando você pensa no ecocardiograma, numa endoscopia, no ultrassom, isso faz parte, dentro do SUS, do que a gente chama de média complexidade. Certo. Tá? Então, a equipe da atenção básica até solicita tais exames, mas a realização não compete à atenção básica a realizar. Né? A Secretaria de Saúde não recebe dinheiro na atenção básica para esses procedimentos. Ela recebe numa outra casinha, vamos dizer assim, que a gente chama de média complexidade. E as consultas? As consultas da atenção básica dos postos de saúde são nossas. Isso está na atenção básica, que é o médico do saúde da família, nos PSFs, né? E nas demais unidades, o clínico geral, o pediatra e o ginecologista.
Inclusive os especialistas? O que você chama de especialista? Por exemplo, tem um otorrino, um Não. neuro... Então, a atenção básica ela só comporta o médico de saúde da família, o clínico, o gineco e o pediatra. Todas as demais especialidades estão na média complexidade. Mesmo sendo contratado pelo município, porque tem médicos especialistas tem psiquiatras que fazem o serviço. Sim, aí é uma negociação do município com o SUS, né? O que ele vai pôr, o que vem pelo Estado, mas isso não estava implícito no contrato. Média complexidade nunca foi da atenção básica. Como é que você chegou à BBC? Você já trabalhava com outras OS, não? Eu sou funcionária do Estado, eu fiz carreira no Estado, tá? E eu trabalhei na região, sou daqui da região há muito tempo, tá? E quando a doutora Estela assumiu, ela me convidou para assumir uma função na Secretaria de Saúde. Tá? Então, eu fui contratado primeiramente pela Secretaria de Saúde, posteriormente para a BBC. Então, quando você foi em 2015 para a BBC, você já era funcionária do município? Da Prefeitura. Aí se desligou e foi... Fui para a BBC. Para a BBC. Quero registrar a presença do vereador Ditinho Bueno, que está conosco aqui, acompanhando os trabalhos desta reunião, dessa comissão especial de inquérito. Obrigado, vereador. A senhora não lembra mesmo o sobrenome do Francisco? Não lembro, desculpa. Eu sou péssima de memória. Queria deliberar com a comissão para a gente fazer um pedido de informação à prefeitura, para ver se, o nome do Francisco, que prestava serviço para a EJ, né, o nome completo dele, porque vai ser importante a gente deliberar depois a oitiva dele. Sem ter o nome completo, fica difícil da gente deliberar. Você não lembra mesmo? Nem um apelido? Olha, o apelido é Chico. Por Chico. Ele era funcionário da BBC, esse Francisco? É dessa EJ. Da EJ, que é uma... terceirizada da Isso, exatamente. Tudo bem, vamos ouvir o Francisco. Vamos ouvir o Francisco. O Gorete, você teve, nesse período que você estava à frente, 2015, a Ferreira ainda estava aí? Você teve alguma reunião com os diretores da Ferreira? Não porque conheci a maioria dos dentistas, acho que passava por ela, não é? Na época, antes de ser... Ferreira, não. A Ferreira, não? Era enfermeiro mesmo? Não, era o pessoal administrativo. É só administrativo? Só administrativo. Tá, eu peguei o finalzinho disso. Estava uma confusão, né? Estava uma confusão. Tá, mas eu não cheguei a entrar, porque logo depois houve a contratação, né? Houve o encerramento do contrato. Nesse projeto da atenção básica, você poderia citar alguns itens que foi necessária a sua interferência para poder conseguir cumprir a meta? Porque sempre tem aquela questão, qualidade, por exemplo, é um negócio meio subjetivo, as pessoas reclamam que chegou no posto A ou B e o atendimento demorou bastante, que não marcaram a consulta, que não remarcaram a consulta, isso também cabia para você, né? Então, cabia. Toda a reclamação que passava da ouvidoria daqui, que era referente à atenção básica e para o SAMU, chegava na minha mão. Certo. Aí o que chegava, imediatamente eu entrava em contato com a unidade, para ver o que estava acontecendo. Tá? Então, o que vinha da ouvidoria sempre passou e sempre a gente foi para a linha de frente para discutir. O que era mais, o que tinha mais cobrança nessa parte? Da atenção básica, eu não estou falando do SAMU, não. Olha, para ser sincera, da atenção básica, o que mais tinha era reclamação de exames e de consultas especializadas. Era muito frequente essa reclamação. Exames... E consultas especializadas. Mesmo os exames não sendo da alçada da OS? Mesmo não sendo, porque entrava pela atenção básica, né? O pedido passava pela mão da atenção básica. A porta de entrada da marcação da consulta especializada e dos exames passa pela equipe da atenção básica. Passa no postinho, né? Passa no postinho, que é mais próximo da população, né? Quando você entrou, essa parte burocrática de ceder o material das unidades, de ceder essa estrutura dos postos de saúde, isso já estava tudo consolidado, não é? Já estava. Porque uma das grandes perguntas da nossa comissão é se realmente a prefeitura entregou tudo para a OS cuidar, tomar conta, resolver, ou se houve a tal da gestão compartilhada. Uhum. O que você entende por isso? No período que você estava lá,
houve gestão compartilhada ou vocês faziam tudo? Eu quero entender o que você entende por gestão compartilhada. Gestão compartilhada é que qualquer decisão, como, por exemplo, essa, de fechar as farmácias, teria que ter a participação da Secretaria de Saúde, com coordenação do prefeito, o conselho participar. Por exemplo, vocês vão comprar lá o medicamento dentro da regra de mercado e tal, e não está atingindo, está faltando bastante, o pessoal chegar lá e resolver com vocês. Vocês não, por exemplo, há dúvidas se neste período que a senhora estava lá, se a prefeitura realmente atuou. Parecia que o gestor era a AOS. Não, completamente. Muito pelo contrário. Então explica esse muito pelo A contrário. Graziella ficava no pé da gente o tempo todo, tá? Então, assim, tanto que assim, as reuniões mensais do contrato eram em cima disso, né? Item por item, produção, o que tinha, o que não tinha, faltava alguma coisa, ela me ligava, eu estava constantemente aqui na secretaria. Né? Precisa melhorar isso, vamos melhorar aquilo outro. Então, a gestão compartilhada significa, até enquanto município, né? O município presta contas da produção com o Ministério. Sim. Tá? Então, o que era a nossa obrigação? Fazer cumprir as regras do SUS aqui, na atenção básica, seja UPA, seja SAMU, tá? Regidas pelo SUS. Eu tinha que cumprir o atendimento. Isso era a gestão compartilhada. Ela me dava as ordens dentro do contrato do que tinha que ser feito, né? O contrato é em cima da legislação do SUS, tá? E a gente tinha que cumprir. Gorete, com todo respeito a você, numa reunião dessas, quando você estava com a Graziella, e aí pintou lá alguma coisa desse fabuloso, leva e traz, e desta situação dos remédios de alto custo, naquele momento tinha que haver a interferência da Graziella. Houve. Ela chegou e falou assim, isso aqui você não pode. A diretoria da BBC, isso aqui não pode. Ou essa iniciativa partiu de você? Não, essa iniciativa partiu dela. Tanto que, se você pegar o relatório, o contrato, né, a renovação do contrato de 2015, é onde aparecem todas as cláusulas claras, as cláusulas qualitativas do projeto. Tá? Que eram mais de 30, não chegava a 30, acho que 27, 28 indicadores, que ela colocava muito claro que tinha que ser cumprido. E ela pegava no meu pé para cumprir o contrato. Isso a secretária de Saúde, A secretária de Graziella. Saúde, sim. Você só teve contato com ela ou com as anteriores? Me parece que quando você entrou era transição, não era? Quando eu entrei era transição. Era do Frei Bento para a Grave. Foi aí onde a Grazi exigiu que o contrato fosse o cumprimento cumprido. do contrato. Né? Lembra especificamente uma cobrança dela para que isso fosse colocado em prática? Foi quando eu discuti com ela a questão dos medicamentos. Eu falei que ela me cobrava os medicamentos. Eu falei, bom, então nós vamos ter que parametrizar que medicamento nós vamos comprar e qual é o teto desse medicamento. Foi o que amarrou para a BBC a questão do medicamento, que fechou a questão. Tá, vai comprar, mas vai comprar o quê? Porque a Remume municipal, na época, não sei como é que está agora, mas a relação municipal de medicamentos era absurda, era o céu, né? E cabia tudo a BBC comprar. Eu falei, não tem condições, o dinheiro que está lá na rubrica não cobre isso. Tá, então, no final do contrato, chegou um momento que a AOS, junto com a prefeitura, colocou nos postos uma relação de 60, 80 medicamentos faltantes. Isso foi devido à falta de recursos? A falta de repasse. Não havia repasse. Então, eu cheguei na secretaria e coloquei, olha, não está vendo, está faltando medicamento, está faltando, inclusive, insumos. Aí ela começava, me faça o pedido da necessidade, porque a gente tinha, né, a média mensal de utilização desse material. Então, me dá uma média aí que e eles foram repondo para a gente. Nós estamos ouvindo Maria Gorete Pinar Fegres, funcionária da ABBC. Se os colegas não tiverem mais nenhuma pergunta, vou fazer uma última para encerrar a oitiva. Rita? Não, pergunta... Por favor. Não, é isso que eu queria saber. Quem que fazia você se ater aos contratos? Só os contratos, e aqueles que não... Os serviços que não estavam no contrato, você não podia...
quem é que tinha dado essa ordem? Foi a A Grazi me cobrava muito, e na BBC, tanto a Yolanda como o Amando deixavam bem claro. O Amando, Não, né? mexa A gente no- precisar, não possa mexer. Você está contratando gente a mais? Não, não estou, está em cima do contrato. Alguém saiu, eu preciso contratar porque está no contrato X pessoas. Você lembra como era a contratação? Se vocês faziam Processo seletivo. através do processo seletivo? Na Processo sua seletivo. época já era processo Já seletivo? era, já era. O João Carlos Bugalu, alguma pergunta mais? Não? Não, tranquilo. Normalmente, eu tenho encerrado com uma colocação de praxe. Antes, eu vou insistir. Quantos contatos a senhora teve com o seu Edson durante esse período que a senhora ficou lá, de 2015 até final de 2016? Sei lá, ele aparecia de tempos em tempos, a cada 15 dias. Mas se me refiro à reunião de trabalho. Olha, eu preciso ver aqui como é que está, se está certinho. Não, a maioria das reuniões era com o Amando. Com o Amando. Com o Amando. O Amando, ele era diretor da BBC. Da BBC. Tinha nada a ver com a Vice-presidente EJ da BBC. lá. Não. Certo. Bom, tem algum detalhe que a gente não te perguntou e que você entenda ser importante citar agora aqui para a nossa comissão? Fique à vontade, Gorete. O trabalho ele é muito dinâmico, né? Então, é um mundo aquele trabalho. Então, não sei, acho que está dentro do que vocês querem, não tem alguma questão a mais, não. Baseado no que você viu aí nesse período que esteve à frente, você tem alguma sugestão para melhorar essa fiscalização do contrato do município com OS, independente de qual seja o OS? Eu acho que o plano operativo do contrato tem que ser muito claro. Tem que ter metas muito bem definidas. E metas factíveis, né? Possíveis de serem alcançadas. Então, acho que, estando isso claro, dá para caminhar. E você fala, as metas a serem atingidas têm que estarem claras ali. Claro. Eu tive acesso ao contrato, achei ele muito longo, inclusive alguns procedimentos são relatados ali como se fosse para um analfabeto que não participa do negócio, como é que faz um curativo, você pega isso, faz aquilo. Não, isso é protocolo. O protocolo de procedimentos que faz parte do contrato, parte né? do contrato. Até parece que é meio para você vai Mas ali na aquilo hora. no dia a dia, você não pode sair daquilo. Fica difícil dizer, né? Não, Você senão contratar uma enfermeira que não sabe fazer um curativo é danado. Não, e fica tem que fazer complicado, segundo aquele critério, né? Tem que ser seguindo aquele critério. Encerrando mesmo, esse pessoal da prefeitura, você chegou a solicitar algum funcionário para atuar junto a vocês, que era funcionário da prefeitura e que o contrato permitia que, através de um decreto, a prefeitura pudesse ceder algum funcionário no período que você estava lá? Não, tinha nos postos de saúde. Na assistência, lá na ponta, tinha funcionário concursado. Sim. Isso rezava. Não, e isso é legal. Não, do mas contrato. comigo, dentro da BBC, não. Não. Não, funcionário concursado, não. Tá legal. Maria Gorete Pinafegra, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa comissão. Está encerrado o seu depoimento. Muito obrigado, viu? Ok, obrigado a todos. O Francisco das Chagas de Freitas, você lembra? Francisco das Chagas de Freitas, não seria esse? Francisco das Chagas? Não, né? Porque ele está como preposto
Da Ferreira. Não é? Tá. Senhores vereadores, nós vamos agora para o terceiro item, que é a definição da pauta da próxima reunião. Se os senhores concordarem, eu gostaria de ouvir o responsável pela Ferreira Terceirização de Serviços Limitados, porque nós tivemos problemas muito graves de não pagamento de impostos. E aqui eu pedi para a assessoria fazer uma pesquisa, aparece como preposto da Ferreira Terceirização de Serviços Limitada o senhor Francisco das Chagas de Freitas. Francisco das Chagas de Freitas. Eu queria deliberar para a gente ouvi-lo na próxima sessão. Existiam mais, não sei se terceirizada ou quarteirizada, nessa época dessa empresa aí, a Al Shaddai. Exatamente, que era se a gente conseguisse trazer todo mundo num dia só. Havia a Ferreira e a El Shaddai. E a El Shaddai, o responsável era o Edson, que a gente já ouviu. Eram as duas. Era ele. Nós ouvimos o Edson já. Fica deliberado então, senhores, para a próxima. Francisco da Chaga de Freitas, ok? Encerramento e convocação dos vereadores da SEI para comparecimento na próxima reunião. Segunda-feira. Segunda é feriado? Feriado. Terça? Não. Dia 16 já passou até a Copa, né? E o Brasil campeão, hein? Então fica deliberado, então, como segunda-feira, dia 9, é feriado, a concordância dos membros, a gente convoca a próxima reunião para outra segunda, dia 16, ok? Às 15h37, declaro encerrada a presente reunião, ficando os senhores vereadores componentes da Comissão Especial de Inquérito convocados para a sua 12ª reunião a ser realizada nesta casa no dia 16 de julho, segunda-feira, às 14 horas, para cumprimento da pauta já deliberada pela comissão. Boa tarde a todos, muito obrigado.